Vale Notícias. Meus cybercumprimentos aos internautas ligados na Vale Rádio Web. Este é o momento de informação local, estadual, do Brasil e do mundo. Em nome de Interlig, provedor de internet, começa mais um Vale Notícias. Vale Notícias. Governo federal restringe a entrada de estrangeiros de todas as nacionalidades que chegarem pelos portos ao Brasil. A decisão é válida por 30 dias. Portaria do Governo Federal, assinada nesta quinta-feira, dia 26, restringe a entrada pelos portos de estrangeiros no Brasil. Não haverá prejuízo ao desembarque de cargas. A restrição vale por 30 dias para estrangeiros de todas as nacionalidades, inclusive tripulantes de navios. A medida segue recomendação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, devido à pandemia do novo coronavírus. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários já havia restringido o desembarque de estrangeiros provenientes de alguns países, mas a partir de agora a medida valerá para estrangeiros de todas as nacionalidades. Pela portaria, fica proibido o desembarque de estrangeiros em portos ou outros pontos do território brasileiro por via aquaviária. O desembarque será excepcionalmente autorizado se necessária assistência médica ou para conexão de retorno por via aérea para o país de origem. A restrição de entrada no país não se aplica a brasileiros, imigrantes com residência no Brasil, profissionais a serviço de organismo internacional e parentes diretos de brasileiros. Quem eventualmente descumprir as medidas estará sujeito à deportação e à responsabilidade civil, administrativa e penal. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Ministério da Saúde lança painel na internet para acompanhar casos de coronavírus no país. Para ter acesso às informações, basta acessar o site covid.saude.gov.br. O Ministério da Saúde lançou um novo painel para acompanhamento dos casos de coronavírus no Brasil. Para ter acesso às informações, basta acessar o site covid.saude.gov.br. O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, explica que o sistema será integrado. Segundo ele, as unidades de saúde, os municípios, os estados vão gerenciar seus dados na nova plataforma para dar resposta e transparência para a população. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. G20 está comprometido a superar a pandemia do coronavírus e preservar emprego. A declaração do grupo destaca a prioridade absoluta no enfrentamento da pandemia e seus impactos nas áreas de saúde, social e econômica. Líderes do G20, após reunião nesta quinta-feira por videoconferência, emitiram declaração confirmando que a preservação de empregos é tão importante quanto à frente da saúde no combate ao coronavírus. A declaração do G20 afirma também que enfrentar a pandemia e seus impactos interligados nas áreas de saúde, social e econômica é prioridade absoluta. O grupo expressa gratidão e apoio a todos os profissionais de saúde na linha de frente enquanto continua o combate à pandemia. O G20 está comprometido a fazer o que for necessário para superar a pandemia, juntamente com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o FMI, Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas, ONU e outras organizações internacionais, trabalhando dentro de seus mandatos existentes. Na declaração, o grupo de países que formam o G20 reforça que está determinado a não poupar esforços individuais ou coletivos para proteger vidas, salvaguardar os empregos e a renda das pessoas, restaurar a confiança, preservar a estabilidade financeira e reativar o crescimento, minimizar interrupções no comércio e nas cadeias de suprimentos globais, prestar ajuda a todos os países que precisem de assistência, coordenar medidas de saúde pública e financeiras. O G20 é formado por 8 países mais ricos do mundo e 11 países em desenvolvimento, incluindo o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro participou da reunião por videoconferência. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Ministério da Saúde inicia a distribuição de 3,4 milhões de medicamentos para uso em pacientes de formas graves da Covid-19.
A indicação dos medicamentos é somente para pacientes hospitalizados. O Ministério da Saúde começa a distribuir 3.400.000 unidades dos medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina para uso em pacientes com formas graves da Covid-19. Por ser uma doença nova, ainda não há evidências científicas suficientes que comprovem a eficácia do medicamento para casos de coronavírus. No entanto, há estudos promissores que demonstram o benefício do uso em pacientes graves. O protocolo prevê 5 dias de tratamento e é indicado apenas para pacientes hospitalizados. Os 2 medicamentos vão complementar todos os outros suportes utilizados no tratamento do paciente no Brasil, como assistência ventilatória e medicações para os sistemas, como febre e mal-estar. As 2 substâncias não são indicadas para prevenir a doença e nem tratar casos leves. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Ministra da Agricultura se reúne com secretários estaduais para discutir serviços essenciais. Durante a reunião virtual, os secretários compartilharam dificuldades e soluções regionais que acontecem em seus estados. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, se reuniu nesta quinta-feira, dia 26, através de videoconferência, com 20 secretários estaduais para reforçar a colaboração dos estados na manutenção dos serviços considerados essenciais, com o objetivo de garantir o funcionamento da cadeia produtiva de alimentos. De acordo com a ministra, o agro é fundamental para o abastecimento de nossa população com alimentos, para que a gente tenha paz e ultrapasse este momento difícil que vive o nosso país. Durante a reunião virtual, os secretários compartilharam dificuldades e soluções regionais que acontecem em seus estados com o propósito de evitar a interrupção dos serviços de abastecimento. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Presidente Bolsonaro anuncia linha de crédito para pequenas e médias empresas. Cerca de 1.400.000 empresas serão beneficiadas, devendo atingir mais de 12 milhões de trabalhadores. O presidente Bolsonaro anunciou nesta sexta-feira, dia 27, que o governo federal disponibilizou uma linha de crédito para financiar a folha de pagamentos de pequenas e médias empresas. O anúncio é uma forma de apoiar as empresas durante a situação de calamidade pública causada pelo novo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro fez o pronunciamento no Palácio do Planalto com a presença dos presidentes do Banco Central, Roberto Campos Neto, da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Gustavo Montezano. Cerca de 1.400.000 empresas serão beneficiadas, devendo atingir mais de 12 milhões de trabalhadores. O crédito será destinado a empresas com faturamento anual entre 360 mil e 10 milhões de reais e vai financiar 2 meses da folha de pagamento, com volume de 20 bilhões de reais por mês. De acordo com o presidente do Banco Central, Campos Neto, a medida será operacionalizada pelo BNDES. O limite de financiamento é de 2 salários mínimos. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Câmara aprova a renda mínima de R$ 600 para trabalhador informal. A Câmara aprovou nesta quinta-feira, em uma sessão remota, um projeto que prevê o pagamento de R$ 600 a trabalhadores informais por 3 meses em razão da pandemia de coronavírus. A proposta inicial do governo previa o pagamento de R$ 200 para os trabalhadores informais. Mas, na noite desta quinta, partidos fizeram um acordo para elevar o valor, algo aceito pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, a medida é essencial para ajudar as famílias afetadas neste momento. O cenário, como eu disse, é um cenário de guerra. Então, é importante que a gente possa aplicar os recursos também na sociedade brasileira. Então, o governo já garantiu certificados do sistema financeiro, de forma justa em 2008, mas agora está na hora de garantir o salário dos trabalhadores nesse momento de necessidade de isolamento e de paralisia da economia brasileira e mundial. A proposta contou com o apoio de todos os partidos de direita, esquerda, centro, oposição e governistas. O líder do PSDB, Carlos Sampaio, por exemplo, defendeu a medida. Vai poder receber R$ 500 até o limite de R$ 1.000 por família. Via de regra, temos 2 trabalhando nessa família e, portanto, nós teremos minimamente, e eu digo minimamente porque R$ 1.000, um salário mínimo, é um salário de subsistência, é um salário de sobrevivência, senhor presidente. A mulher que for mãe e chefe de família poderá receber R$ 1.200.
Em cada família, até 2 pessoas podem acessar o benefício, o que pode somar uma renda familiar, durante a pandemia, de R$ 1.200. A proposta segue para a votação no Senado. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Vale Notícias. Estados Unidos alcança o maior número de casos de coronavírus no mundo. Os Estados Unidos alcançaram a triste marca de quinta para esta sexta-feira. O país tem o recorde mundial de casos confirmados de coronavírus, com 84.946 infecções. São 1.259 mortes no país. A Itália, que até esta quinta era o epicentro da epidemia na Europa, tem 80.539 casos. E a China, 81.285. Hospitais de cidades como Nova York e Nova Orleans estão com dificuldade para lidar com a onda de pacientes. Não há ventiladores pulmonares suficientes para atender a demanda. O governador Andrew Cuomo disse nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, que pode haver um pico na demanda por capacidade hospitalar dentro de 3 semanas no estado de Nova York. Ele anunciou uma alta no número de casos e de mortes. Até a véspera, Nova York tinha 37.258 pessoas infectadas por coronavírus. Nesta sexta, o total subiu para 44.635. E havia 385 mortes também na véspera. Agora são 519. Cuomo falou aos jornalistas no Javits Center, o centro de convenções de Manhattan. Todos estavam afastados a 2 metros uns dos outros. Na entrevista, transmitida no perfil do governador no Twitter, ele disse que as escolas do estado devem permanecer fechadas por mais 2 semanas até 15 de abril. Também no Twitter, Andrew Cuomo lamentou as mortes que o estado registra até o momento e afirmou que a previsão é que haverá uma demanda em breve por 30 mil ventiladores pulmonares só em seu estado. Com informações da agência Reuters, da Rádio Agência Nacional em Brasília, Lana Cristina. Governo anuncia 40 bilhões para financiar salários de pequenas e médias empresas. Empresas de pequeno e médio porte terão acesso a 40 bilhões de reais em créditos para pagar funcionários por 2 meses, como medida para enfrentar a crise com a pandemia do coronavírus. O programa de financiamento da folha de pagamento das empresas foi anunciado nesta sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, que pontuou que a crise tem 2 ondas, uma da saúde e outra econômica. De modo que nós possamos atender às possíveis vítimas do coronavírus, também uma preocupação em manter os empregos. A gente costuma falar na segunda onda. Nós devemos, o máximo possível, diminuir a altura dessas 2 ondas. E elas caminham simultaneamente. O governo estima que a medida alcance até 1.400.000 empresas com mais de 12 milhões de trabalhadores. Poderão acessar esse crédito as empresas com faturamento anual de 360 mil a 10 milhões de reais. O dinheiro será depositado diretamente no CPF do funcionário e o programa só vai financiar até 2 salários mínimos por trabalhador. Mas nada impede que a empresa complemente com mais recursos, como explicou o presidente do Banco Central, Roberto Campos. Se é um funcionário que ganha mais e a empresa decide que quer manter o funcionário, ela pode complementar os 2 mil. O nosso intuito é fazer com que a base dos funcionários permaneça. Vale lembrar que hoje 45% do custo de uma empresa pequena e média é a folha de pagamento. E a gente está fornecendo recursos a uns juros que eles nunca tiveram nem perto. A taxa de juros será de 3,75% ao ano, com uma carência de 6 meses para começar a pagar e 36 meses para quitar a dívida. O governo informou que 85% do investimento será arcado pelo Tesouro Nacional e 15% pelos bancos privados, representados pela FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Também para enfrentar a crise da Covid-19, a Caixa Econômica Federal anunciou uma nova linha de financiamento para os hospitais de Santas Casas de 2 bilhões de reais, com taxa de juros de 10% ao ano. Já o BNDES adiantou uma nova linha de crédito de mais 2 bilhões de reais para empresas do setor da saúde. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon. Vale Notícias. E agora começa o quadro Olhar da Midi, com Midi Alves. E agora, aqui na Vale Rádio Web, o olhar feminino, a percepção da mulher. Olhar da Midi.
Oi pessoal, olha só uma notícia muito boa. O governo federal informou nessa quinta-feira, no dia 26 de março, que eles decidiram manter a distribuição da merenda escolar, mesmo com a suspensão das aulas por conta da pandemia do novo coronavírus. O objetivo é não deixar que os alunos mais carentes fiquem sem alimentação. E segundo o chefe do executivo, ele disse que os alimentos serão entregues nas casas, ou os pais responsáveis poderão ir nas unidades pegar pessoalmente. Gente, que notícia muito boa, né? O olhar feminino, a percepção da mulher. Olhar da Midi. Olá, amigos da Vale Rádio Web. Eu me chamo Midi Alves e eu sempre vou estar com vocês na melhor rádio da internet, falando sobre todos os assuntos atuais. Me sigam no Insta, @Midi Alves, e comentem com a hashtag Eu Te Ouvi na Vale Rádio Web. Beijão e um abraço. Vale Notícias. Comebol adianta 60% da premiação da Libertadores e Sul-Americana. A pandemia do novo coronavírus segue afetando o esporte em todo o mundo. Na Espanha, o chefe do departamento médico do Barcelona, Ramon Canal, testou positivo para a Covid-19. E ele não foi o único no clube. O gerente do departamento médico de handebol, Jantoni Gutierrez, também foi diagnosticado com a doença e os dois estão hospitalizados. No Brasil, a jogadora de vôlei do Sesc Rio, Drusila, foi diagnosticada com coronavírus. Através das redes sociais, a ponteira relatou os sintomas que vem sentindo. Estava apresentando alguns sintomas do corona, indisposição, muita dor de cabeça, e na terça-feira, na segunda e na terça-feira eu tive bastante falta de ar. Daí liguei pro Ney, falei com os médicos do Sesc e eles me aconselharam a ir no hospital fazer o teste porque eu estava apresentando todos os sintomas do corona. E fiz os testes, o resultado saiu e deu positivo. Estou em casa desde então, sem fazer exercício, me cuidando, tomando os remédios para os sintomas quando eu sinto. Foi me aconselhado a descansar bastante, sem extrapolar, não sair na rua. Vale a pena lembrar que é importante que fique em casa realmente. Com o futebol mundial paralisado, a Comebol anunciou que vai antecipar o pagamento a clubes que estiverem disputando neste momento a fase de grupos da Libertadores e também da Sul-Americana. Os clubes vão poder solicitar um adiantamento de até 60% do pagamento dos direitos de participação. Essa é uma medida para tentar amenizar os danos pela pandemia do novo coronavírus e, com isso, permitir que os clubes consigam um fluxo de caixa para poderem honrar compromissos salariais durante essa paralisação. No caso de clubes brasileiros na Libertadores, temos Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, São Paulo, Grêmio, Internacional e Santos. Esses clubes vão poder obter cerca de 9 milhões de reais. Já na segunda fase da Sul-Americana, temos os brasileiros Vasco e Bahia, que vão poder colocar nos cofres cerca de 1 milhão e 100 mil reais. O coronavírus provoca também o adiamento das 500 milhas de Indianápolis. Após o cancelamento do GP de Mônaco, mais uma prova histórica foi afetada pela pandemia. A disputa das 500 milhas de Indianápolis era para acontecer no dia 24 de maio e foi adiada para o dia 23 de agosto nos Estados Unidos. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Daniela Esperon. Marcelo poderá se tornar jogador da Juventus. De acordo com a página do Globo Esporte, referindo-se ao futebol internacional, Marcelo volta a aparecer no radar da Juventus para concorrer com Alex Sandro na lateral. Após ser convocado por Cristiano Ronaldo em 2018, entre aspas, o lateral do Real Madrid continua como alvo da velha senhora, de acordo com o jornal Marca. Apesar dos campeonatos paralisados ao redor do mundo pela pandemia do coronavírus, as especulações de transferência para a próxima temporada seguem na ativa. E da Espanha vem um rumor envolvendo o lateral Marcelo, que, de acordo com o jornal Marca, está na mira da Juventus para a temporada 2020-2021. De acordo com a publicação, a velha senhora deseja contratar um lateral esquerdo para disputar a posição com Alex Sandro, uma vez que o elenco tem uma lacuna de alternativa nesta posição.
e o nome de Marcelo seria um desejo do técnico Maurício Sarri. O Marca diz que antes da pausa dos campeonatos estava previsto que representantes da Juve viajassem para Madrid para se reunir com representantes do jogador e sondar a possibilidade de transferência. Caso Marcelo estivesse aberto, o clube italiano poderia fazer uma proposta. Não é a primeira vez que o nome de Marcelo aparece ligado à Juventus. Quando Cristiano Ronaldo decidiu deixar o Real Madrid e rumar para Turim em 2018, a imprensa espanhola indicou que o português chamasse o brasileiro para se juntar a ele no novo projeto. De lá para cá, Marcelo viu seu status de titular absoluto do Real ser abalado e passou a ficar no banco de reservas, com maior frequência. Só que, recentemente, ele voltou a ter boas exibições sob o comando de Zidane. Marcelo ainda tem 2 anos de contrato com o Real Madrid, onde chegou no ano de 2007. Logo após se tornar profissional pelo time carioca do Fluminense. Marinaldo Santana, repórter freelance para o Vale Notícias. Esse foi o Vale Notícias desta sexta-feira na sua rádio através da internet. Vale Rádio Web, direção de jornalismo Célio Birro, direção de programação Vilmar de Souza, repórter freelancer Marinaldo Santana, apoio jornalístico Cirineu Santos. Fonte de conteúdo, Agência do Rádio Mais, Agência Rádio Web e EBC, Empresa Brasil de Comunicação, através da Rede Nacional de Rádio e Rádio Agência Nacional. Participe do quadro Olhar da MIDI. Mande sua mensagem para o WhatsApp 93 991 94 6430 e fale com Midi Alves. Espalhe essa ideia, visite a fanpage no Facebook, Vale Rádio Web, e compartilhe o link da Play Store com seus amigos. E quem não tem celulares Android ou tem Smart TV, ouça a rádio pela página valeradioweb.online ou visite as plataformas Rádios ao Vivo e radios.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo Vale Notícias. Fique em casa, vamos nos proteger do coronavírus e não esquecendo da prevenção contra a dengue. Vale Notícias.